Olá, tudo bem? Aqui é Alcides Marques, professor de Teologia do Seminário Ebenezer. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Teologia à Igreja Bíblica. Dessa vez estamos na quarta lição, é isso mesmo? Lição 4, com o tema Como identificar a igreja. Nós sabemos que vivemos numa época de muita divisão religiosa, muitas igrejas e cada vez aparecendo mais. Então, é normal muitas pessoas ficarem confusas, né? E eu já vi muitas pessoas dizerem, não era para ser assim, era para ter uma só igreja, e é verdade. Mas, embora vivamos em toda essa divisão, graças a Deus não estamos completamente perdidos, porque temos a palavra de Deus para nos orientar, para nos guiar, não é? Então, nessa lição nós vamos ver pela palavra de Deus como podemos identificar a igreja bíblica. Queremos dizer que a igreja bíblica existe, está espalhada em toda a terra, e para nós identificarmos, precisamos usar o padrão correto de identificação, né? Então, esse é o ponto dessa lição. Introdução. Vamos imaginar aqui um exemplo bem claro, né? O que você faria primeiro ao tentar localizar uma pessoa desaparecida há muito tempo e essa pessoa está de repente diante de você e ela tem amnésia, talvez, ela não sabe quem é nem de onde veio. Naturalmente, você usaria todos os meios para identificá-la, né? Iria pegar primeiramente os documentos dela, né? Número da sua carteira de identidade, nome dos seus antecedentes, né? Nome do pai, mãe, endereço, né? Anterior, impressões digitais, cor de cabelos, detalhes, né? Então, só após verificar tudo isso, poderia ter a certeza, né, de que realmente talvez seja a pessoa que esteja, né, desaparecida. Então, apenas depois de achar a pessoa que se encaixasse dentro de todo o padrão de identificação, aí é que você aceitaria como verdadeiro fulano de tal que está procurando, não é isso? Esse é apenas um exemplo. Então, a mesma situação ocorre em relação à igreja. Essa é a pergunta, né? Qual é a igreja genuína? A gente já ouviu algumas pessoas dizerem, vá para a igreja mais próxima da sua casa, né? Não, isso é errado, não se pode dizer uma coisa dessa. O que temos que dizer é, vá para a igreja mais próxima da Bíblia. Ela pode ficar a quilômetros de distância, mas o padrão não é a localização de ser perto ou longe, é a palavra de Deus, porque a igreja ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Então, da mesma maneira, nós sabemos, há muitas igrejas de denominações e seitas no mundo, uma confusão enorme que nos deixa, né, perplexos. E, conforme a Bíblia, apenas uma entre todas é a verdadeira. Essa é uma afirmação e verdade bíblica, né? Só há uma igreja. E como é que você pode saber qual é a igreja genuína? Ou seja, como nós estudamos, né? Aquela que o Senhor Jesus edificou há mais de 2000 anos atrás, não é isso? Nós estudamos na lição anterior que a igreja, como foi o início da igreja, então é essa igreja que nós queremos encontrar, né? Não nenhuma outra que alguém porventura idealizou ou começou, né? Então, qual é a verdadeira? Ou será que são todas autênticas? Bem, é necessário utilizar todas as maneiras possíveis para uma identificação completa da igreja verdadeira e depois comparar com ela as diversas igrejas atuais. Só depois de uma comparação cuidadosa pode-se achar real. E como é que a gente vai fazer esse exame? De que maneira? Exatamente, pela Bíblia. É pela Bíblia. Não é olhando para a igreja, não é entrevistando os membros, não é conversando com a liderança. Bom, isso é necessário, mas comparando com a Bíblia, o padrão é a Bíblia, né? E apenas depois de comparar aquela igreja com os padrões de identidade das páginas do Novo Testamento, pode-se confirmar, sim, que aquela igreja é a autêntica igreja da Bíblia ou não, não é isso?
Então, nessa lição, nós vamos examinar quais são esses parâmetros que servem de base para identificar se uma igreja ela realmente está com base bíblica ou se é apenas uma denominação, né, uma igreja com base humana, a qual devemos, né, nos precaver. Bem, como já falei, graças a Deus, né, graças a Deus, não estamos no escuro. Não estamos no escuro, temos uma lanterna. Temos uma boa lanterna que clareia tudo. Não há desculpa para confusão. Nós temos um mapa, né? Nós temos um mapa. Confusão só vai acontecer se você estiver num emaranhado de caminho sem um mapa, né? Então você não sabe, né? Não tem como saber, né? Mas nós temos um mapa. Então, a Bíblia é esse mapa, né? Nos fornece todos os indícios para a identificação da verdadeira igreja. Então, existe uma verdadeira igreja. Essa história de que não existe uma igreja perfeita, olha, é verdade no sentido humano, né? Porque a igreja ela é composta de pessoas, então está certo isso, né? Não existe uma igreja perfeita, toda igreja vai ter erros, porque pessoas têm erros, né? Mas quando estamos falando da verdadeira igreja, estamos falando da sua base bíblica. As pessoas são falhas, mas a doutrina e a base da igreja, ela pode ser correta, ela precisa ser correta. E pode ser correta desde que se aplique. Então, vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias para encontrá-los. Você está com a Bíblia aí? Se estiver, muito bem. Se não, pode dar uma pausa no vídeo, pegue a sua Bíblia, né? Ou se está com o celular, se puder usar o aplicativo da Bíblia, né? Eu estou com a minha Bíblia aqui, olha, né? Estou com a minha Bíblia aqui para ajudar a gente. Então, vamos começar, né, o nosso padrão correto de identificação. Primeiramente, começando. Como já estudamos, o primeiro ponto é o fundador da igreja. Esse é o primeiro ponto fundamental. Não pode ser humano. Não pode. Cristo não concedeu a nenhum homem dessa terra o privilégio de começar uma igreja. Porque foi o próprio Cristo que estabeleceu a igreja original. Ele é o fundador, né? Mateus, capítulo 16, versículo 18, conhecemos a passagem, já estudamos, né? Jesus diz a Pedro: por isso te digo, teu nome é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então foi Cristo que estabeleceu a igreja. Nenhum homem pode ser o fundador da igreja. Cristo é o fundador da igreja. Então esse é o primeiro ponto. Uma igreja bíblica, ela tem somente Cristo como fundador. Alguém pode ter iniciado uma congregação em qualquer lugar, mas ele não começou a igreja. Ele pode ter começado uma congregação da igreja que já existe, né? Eu quero parar aqui nesse ponto para usar um exemplo que pode nos auxiliar nesse primeiro entendimento aqui da fundação, certo? Vamos imaginar uma determinada situação. Imagine que você quer abrir uma lanchonete, ok? Você quer abrir uma lanchonete. Então você chega no local, tem um ponto, você pensa em alugar e você pensa, que nome eu vou colocar para essa minha lanchonete, para atrair os clientes. Então você pensa assim, já sei, eu vou colocar o nome McDonald's. Pronto, eu vou colocar esse nome, porque aí as pessoas vão dizer, poxa, tem McDonald's e vai atrair os clientes. Eu pergunto, pode fazer isso? Não, não pode. Não pode. Por que não pode? Porque já existe a rede lanchonete McDonald's, é uma empresa, né, registrada. Você não pode fazer isso. Se você fizer, você com certeza vai ter problemas, vai pagar aí umas multas, né? Não pode, né? Não pode. Você tem que colocar outro nome, né? Agora, se você quiser ter a McDonald's de fato, né, aí onde você mora, você quiser ter, você precisa de grana, né? Você vai comprar a franquia da empresa. A empresa vende a franquia, né? O que é a franquia? Franquia é a concessão de direito para que a pessoa possa ter uma unidade daquela empresa com todo o padrão e nome da empresa e matéria-prima da empresa e você é um funcionário da empresa, certo? E você trabalha, você tem a sua lanchonete, você que dirige, mas todo o procedimento é da empresa. Então aí você iria à empresa McDonald's e compraria a franquia. E aí você iria ceder o local e todo o procedimento, o modo de operação, a matéria-prima, o tipo de lanche que ia ser servido, o padrão das cores da lanchonete, tudo ia ser fornecido pela empresa.
Aí sim, você poderia. Então, eu estou usando esse exemplo em relação à igreja. Então, a igreja de Cristo já é uma franquia de Cristo. Então, ninguém pode começar uma outra igreja, querer colocar o nome de igreja. Já existe. O que nós temos que fazer? Nós temos que ir à Bíblia, vamos dizer que a Bíblia é a franquia, e usar o padrão que já tem para estabelecermos a igreja que já foi fundada, que já existe. Esse é o correto. Então, eu não estou fundando uma igreja. Eu estou apenas estabelecendo uma congregação da igreja que já foi fundada por Cristo. E aí não cabe a mim decidir. Como, por exemplo, a pessoa da lanchonete lá do McDonald's, ele não pode chegar assim e dizer: eu vou querer pintar aqui de amarelo. Não. O padrão da empresa, digamos, me parece que é azul e vermelho. Então, é essa a cor que ele tem que usar. Eu vou querer servir aqui um sarapatel, vou querer servir aqui uma buchada. Não pode. O padrão do lanche do McDonald's não inclui esses pratos. É hambúrguer, né? É batata frita. Você vai ter que servir o lanche padrão. Ou seja, você tem que seguir o padrão. Então, essa é a mesma coisa na sua igreja. Não cabe às pessoas da igreja decidir: vamos fazer uma doutrina assim, vamos fazer assim. Não. Já tem um padrão na Bíblia. O que nós temos que fazer é aplicar e seguir. Então, esse é o ponto para estabelecimento e identificação da igreja, né? Como, por exemplo, se eu chego em Recife e eu quiser identificar uma lanchonete se ela é do McDonald's, olha essa. Eu já sei o padrão, eu vou verificar, né? Tem que ter o nome McDonald's, tem que ter a mesma cor, tem que ter o mesmo procedimento, o mesmo tipo de lanche, né? A gente identifica facilmente. Chega num shopping, eu garanto que você vai achar rapidinho, não é isso? Então, estamos usando esse exemplo como ilustração em relação a essa diversidade de igrejas que existe, e muitos, né, seguem os seus próprios interpretações, né? Mas existe um padrão tão simples que pode ser aplicado na Bíblia. Então vamos seguir. Primeiramente, Cristo é o fundador. Segundo ponto, onde foi que iniciou a igreja? Começou aqui no Brasil, em São Paulo, nos Estados Unidos, em Nova York, na Inglaterra, na Alemanha? Bem, a igreja bíblica, a igreja de Cristo, foi estabelecida em Jerusalém. Isso é claro na Bíblia e nós estudamos isso na lição anterior, lembra? Essas passagens aqui foi o que nós vimos, podemos ver novamente, né? Lucas capítulo 2, vamos ver aqui essa passagem, Lucas capítulo 2, versículo 45, 49, vai dizer assim, E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os interrogando. Aquela passagem que Jesus, Maria e José o perdem, né, e o encontram no templo. E no final, o que é que ele vai dizer? Jesus vai dizer: por que me procuram? Não sabia que me cumpria estar na casa do meu Pai? Ou seja, Jesus desde claro diz que estava na casa do Pai, estava lá no templo de Jerusalém. E foi ali onde foi estabelecida a igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, é quando Jesus vai dizer a ele, né, que não se ausentem de Jerusalém, mas aguarde a promessa que ouviste do meu Pai, né? Então Jesus pede a ele que eles não se afastem, permaneçam em Jerusalém, porque a promessa era de Jerusalém. A promessa de cumprimento da profecia era de Jerusalém. Capítulo 1, versículo 8 vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, então começando de Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: ora, estava habitando em Jerusalém, então os judeus estavam lá, né, na festa de Pentecostes. E 2,47, a gente vai ver que depois daqueles batismos que houve, né, vai contar que os cristãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Ou seja, aquelas primeiras pessoas batizadas, elas não saíram criando outras coisas. Elas perseveravam naquele ensino que elas tinham recebido, que era o ensino dos apóstolos. Então, primeiro ponto, a igreja, identificação da igreja é o fundador. Quem fundou? Se a pessoa não disser que foi Jesus, já existe algum problema. Segundo ponto, onde é que a igreja foi estabelecida primeiramente? Em Jerusalém. Terceiro ponto, a data de início da igreja. A data da sua origem foi mais ou menos no ano 30 depois de Cristo, precisamente 50 dias depois da Páscoa. Então, na Páscoa, Jesus foi crucificado. Foi quando Jesus morreu. Ou seja,
O dia de Pentecostes, 50 dias depois, foi quando a profecia foi cumprida e tivemos o início da igreja, né? Vimos isso no livro de Atos, capítulo 2, sobre onde e quando iniciou a igreja. Então, a igreja foi fundada por Cristo na cidade de Jerusalém, na data de mais ou menos, essa é uma data aproximada, 30 depois de Cristo, no dia da festa judaica de Pentecostes. Um detalhe, Pentecostes foi apenas o dia que a igreja iniciou. A igreja ela não é pentecostal, a igreja não tem nada com Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, apenas a igreja iniciou nesse dia. A igreja é cristã. Quarto ponto. Foram usados vários nomes ou expressões para identificar essa igreja, mas todas tinham relação direta e familiar com Jesus e com Deus. Ou seja, a igreja não saiu espalhando pelos diversos locais, cada um com a sua marca de identificação peculiar. Isso não aconteceu. Era a mesma igreja em todos os lugares. E as expressões que eram usadas para se referir à igreja, todas tinham a mesma relação com Cristo e com Deus. Esse assunto vamos estudar com mais detalhes na próxima lição. Quinto ponto. Os seguidores, eles foram chamados membros do corpo de Cristo, discípulos, cristãos. Esse era o nome mais comum e eram títulos, digamos assim, nomes que enalteciam o nome do Senhor. Atos capítulo 11, versículo 26 vai dizer que lá em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. 26 e 28, o rei Agripa vai dizer a Paulo: puxa, por pouco você me convence a ser cristão. Em 1 Pedro ele vai dizer que se sofrer como cristão, não se vergonhe e glorifique a Deus com esse nome. Então, os seguidores eram chamados simplesmente discípulos cristãos. Não eram esses. Hoje usa-se o termo, né? Usa-se o termo de evangélicos, né? Antigamente chamava dos crentes, são crentes, né? Mas a pessoa segue o cristianismo num determinado segmento e não participa de uma igreja de crente, poderia ser católico, né? Hoje existem pessoas que são católicas e pessoas que são ditas evangélicas, né? Mas o termo bíblico é discípulo ou cristão. Ele não é evangélico crente, ele não é católico, ele é cristão, porque ele não se baseia por segmentos que foram iniciados tempos depois, ele se baseia pela Bíblia, né? Por Cristo. Esse é o padrão. Sexto ponto. Sendo a igreja um corpo espiritual, né? Isso foi bem explicado, mas vamos repetir, né? A igreja é um corpo espiritual. Aquele prédio não é a igreja. Não existe o templo da igreja, no sentido físico, né? A igreja não tem um templo mais físico. É um templo espiritual, formado de pessoas. Aquele local é apenas o prédio. Ali é só tijolo. Aquilo ali não é santificado. A igreja, sim, é santificada. E Cristo é o único cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo é o cabeça para em todas as coisas ter a primazia. Na figura de um corpo humano ou físico, ele é a sua cabeça. O manancial de toda a sua força espiritual. A gente sabe, né? Nessas divisões existem presidentes da igreja, padres, papas, pastores presidentes. Agora tem apóstolos, né? Outros dirigentes nas igrejas atuais. Essas posições de autoridade, você sabe, não se encontram na Bíblia. No sentido de ser o primeiro da igreja, entende? Pastores existem, presbíteros existem, bispos existem, por sinal se referem à mesma pessoa. Eram pessoas que conduziam o rebanho, pastoreavam o rebanho. Mas o cabeça, uma pessoa para ser o comandante da igreja, de acordo com a Bíblia, é Jesus. Não pode ser um homem. Então, quando o homem ele funda uma igreja, ele passa a ser o comandante, é ele que determina, ele é o cabeça. Ele está numa posição que Deus não lhe concede. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o único cabeça sobre a igreja. Então, se uma igreja tem um pastor presidente, onde é que tem isso na Bíblia? Pastor presidente. Cristo é o presidente. Os pastores conduzem a congregação local, mas Cristo é o presidente. Então, não há lugar hoje para qualquer outra suprema autoridade, sendo ela presidente, papa ou apóstolo. Não, Cristo, olha, quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça, temos que entender que isso na prática quer dizer alguma coisa. Isso não é uma coisa teoria para a gente,
admirar, olha, Cristo é o cabeça da igreja. Na prática tem que ser também, não é o homem que... Se uma igreja fica submissa às decisões de apenas um homem, ele está sendo o cabeça da igreja. Sim, eu sei que alguém vai dizer, mas tem que ter alguém tem que decidir as coisas. Claro, dentro da congregação local, os apóstolos estabeleceram bispos, presbíteros para guiarem a igreja. Mas um homem para conduzir todas as congregações e ele ter autoridade para fazer ou desfazer, ele está sendo cabeça, esse papel pertence a Jesus. Mas alguém vai dizer, e aí como vai... Olha, a igreja não é uma entidade presidencial com a matriz e filiais. Isso é uma deturpação do que vinha realmente ser a igreja bíblica. Né? As congregações são livres e autônomas dentro das suas lideranças locais. Cristo é o cabeça sobre todas as igrejas. Não existe a matriz da igreja. Isso não existe. Né? Cada congregação é independente e Cristo a coordena espiritualmente. Então não existe um homem para decidir sobre as igrejas. Existe uma liderança local para decidir sobre aquela congregação. Mas no sentido de universal de todas as igrejas, só um pode exercer a primazia e ser o primeiro. É Cristo. Se não é Cristo, me desculpe, mas está errado. Está errado. E nós somos chamados para obedecer à palavra de Deus. Nenhum homem pode estar assumindo o papel de líder da igreja. Sétimo ponto, e muitíssimo importante, né? Muitíssimo importante. Há apenas uma igreja bíblica. Isso é uma verdade bíblica que nós não podemos negligenciar, não podemos ser indiferentes a isso. Há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, há somente uma igreja. Mas o que significa o corpo mencionado nesse versículo? Há somente um corpo. É a igreja, exatamente. Conforme Colossenses, capítulo 1, 18. Bem, vamos ler essa passagem então, né? É a segunda vez que nós a citamos. Então, eu estou aqui com a Bíblia, você está com a Bíblia também, que bom, né? Estamos estudando. Maravilha. Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha aí. Ele é quem é o cabeça? Jesus, do corpo da igreja. Então a igreja é o corpo. Então quando diz há somente um corpo, o que a Bíblia está dizendo? Há somente uma igreja no sentido universal. Olha, os homens fundaram igrejas, quantas igrejas tem aí? Milhares, milhões. Gente, o que a gente está se apegando aqui é o que está na Bíblia. Eu não vou quebrar minha cabeça para tentar entender essa complexidade religiosa. Apenas eu vou entender que de acordo com a Bíblia só pode existir uma, só existe uma. Os homens podem fundar milhares e milhões, mas a Bíblia continua dizendo, a igreja ela é única. Né? O único sentido plural da palavra igreja é no caso de congregações em diversas localidades geográficas, como encontramos isso na Bíblia. Havia igrejas, é verdade. A pessoa vai dizer, mas tinha a igreja de Corinto, tinha a igreja de Éfeso, tinha a igreja de Filipos, dos Romanos. Sim, tinha. Mas era a mesma igreja. E esses nomes não eram nomes de denominações diferentes, eram cidades. Né? Então tem que ser bem entendido isso. A Bíblia não apoia a divisão de forma nenhuma. Né? Isso não era nem admitido. Né? Paulo não admitiu isso. Quando ele soube lá em Corinto tinha divisão, ele disse, acabe com isso. Sejam unidos em nome de Jesus. Quem é que foi batizado aqui em nome de quem? Quem morreu na cruz só Cristo, né? Então aí nós temos congregações locais de cidades, mas era a mesma igreja. E Jesus orou por quê? Na sua última oração? Pela unidade absoluta de seus seguidores. João capítulo 17, versículo 21 a 23. João, vamos ver aqui. João capítulo 17, versículo 21, vai dizer assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles tenham transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então Jesus está orando na sua última oração
para que nós sejamos unidos. Então, o que é que nos separa? São as placas, são as divisões. Para ser unidos, nós temos que abandonar essas placas e aceitar somente um nome, o nome de Jesus, e nenhum outro nome pode ser colocado em cima. A igreja não é a igreja de A, de B, de C, de D, ela é simplesmente a igreja de Jesus. Então, esse é o princípio de unidade da Bíblia. Na época bíblica, havia várias igrejas, mas todas unidas e não eram divididas em partidos. A igreja deve ser uma só nos dias de hoje e para sempre, conforme a oração de Cristo e os ensinamentos em 1 Coríntios, lembra? Versículo 10 a 13, onde Paulo vai dizer: rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo que faleis a mesma coisa, né? E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Não é mais ou menos unidos, não, sejam poucos unidos, totalmente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo pensamento, no mesmo parecer. E aí ele vai dizer: foi informado que há divisões entre vocês. O que estava acontecendo? Paulo diz: um disse que é de Paulo, outro disse que é de Apolo, outro disse que é de Pedro. Então, as pessoas estavam se dividindo em nomes, como hoje, né? E o que é que o apóstolo Paulo diz? Não, tudo bem, cada um respeite o outro, né? Cada um fique com o grupo que gostar mais. Foi isso que Paulo falou? De jeito nenhum. Paulo disse que não haja divisão. Ele roga em nome de Jesus, né? Que não haja. E depois que essa carta de Paulo foi lida àquela igreja, com certeza aqueles irmãos se envergonharam, acabaram com aquelas divisões e ficaram unidos. E Efésios, como nós lemos agora há pouco, né? Há somente um corpo, um Senhor, uma só fé. Então, esse é o ponto. Há apenas uma igreja bíblica. Vamos continuar na nossa próxima videoaula.